Olá, terceiro ano. Tudo bem com vocês? A Pro espera que vocês estejam muito bem, todos com muita saúde, né? E vamos lá para o nosso terceiro bimestre, né? Tá chegando aí os vestibulares, tudo pertinho, então vocês precisam dar uma pegada, né? Vamos lá, então? Nossa aula de hoje. A gente terminou o bimestre passado falando das vanguardas europeias, né? Ou seja, o que estava acontecendo fora do Brasil. E aí agora a gente vai ver um pouquinho do que está acontecendo aqui, tá? Então, lá no início do século XX, a propagação tecnológica mudou muito, consideravelmente. E a organização social e espacial das cidades também mudaram muito, né? As cidades, a sociedade, eles vão se organizando, criando as ruas, avenidas, né? Coisas mais parecem simples, mas que para a época eram muito importantes. As máquinas velozes e repletas de novidades trouxeram novas formas de relações e de perspectivas em diversas áreas do conhecimento. Então, né, além dos carros, né, e tudo que vai surgindo, os trens, as máquinas das indústrias, né, vão tendo seu crescimento. Nas artes, novos temas e formas artísticas surgiram com as vanguardas europeias, lógico. E aí elas vêm para o Brasil. No mesmo período, né, Rio de Janeiro, que era a capital, e outras cidades como Manaus e São Paulo, que eram muito grandes, passaram por mudanças na organização social após a implementação de fábricas e a chegada de imigrantes, especialmente da Europa, que vieram trabalhar nas indústrias. Então vão chegando esses nossos descendentes lá de trás, né, vão vindo da Europa toda, e de lá eles vão trazendo suas culturas, seus costumes, e aí o Brasil vai se adaptando com isso também. Os automóveis de passeio ganharam as ruas, né, que se transformaram em grandes avenidas. As casas passaram a ser construídas com materiais industrializados e ter novos desenhos, ou seja, a arquitetura muito presente. Não se podia mais, no centro dessas grandes cidades, construir uma casa de qualquer jeito, né? O cimento ganha uma grande força nessa fase também, deixam de se fazer as casas de madeira. Em São Paulo e no Rio de Janeiro foram abertos diversos espaços culturais e algumas salas de cinema. Começam aí essa grande cultura a chegar, né? O Rio de Janeiro foi um dos que passa por diversas reformas urbanísticas, que são inspirados nos modelos da capital francesa. Então, lá de Paris vem essa inspiração, né? E vão se ampliando ruas, construindo praças, importantes espaços culturais, né? Teatro Municipal, Museu Nacional de Belas Artes, a Biblioteca Nacional. Então, quando a gente vai até hoje para o Rio de Janeiro, você percebe assim na orla de Copacabana e algumas outras, uma grande inspiração arquitetônica parisiense, né, francesa, porque eles trazem todo esse glamour e aí os brasileiros vão se adaptando. O comportamento das pessoas e as roupas também sofrem grande influência europeia, traduzindo a procura pelo espírito livre do período. Então essa foi a época de Gabrielle Bonner Chanel, né, mais conhecida como Coco Chanel, uma grande estilista francesa, que se tornou mundialmente conhecida por inovar o vestuário feminino, claro, causando muita polêmica e também fazendo sucesso. As roupas eram leves e elegantes e facilitavam os movimentos da nova dança, que era Charleston, era esse o nome da dança, tá? O que acontece nessa fase? As mulheres começam a mostrar as canelas, usarem vestidos curtos. Algumas mais ousadas começam a usar calças, né, que eram somente para homens. A dança, gente, eles começam a dançar sozinho, até então não podia. Só podia dançar se você tivesse um par. Então as mulheres começam a ganhar algum certo espaço, tá? Então a gente tem ali a arte moderna, né, que desafia o bom gosto. Ou seja, era muito difícil explicar o que era bom gosto, pois as pessoas acreditavam que bom gosto era aquilo que era clássico, né, e não tudo que estava vindo de novo. Então, influenciados pela ideia da modernidade introduzida nos diversos setores da sociedade brasileira, um grupo de artistas propôs mudanças no contexto artístico, na tentativa de introduzir novas ideias que contribuíssem para o desenvolvimento do país. Muitos jovens, filhos da elite brasileira ou participantes de concursos promovidos principalmente pela Academia Imperial de Belas Artes, passaram a estudar no exterior. Então, assim, ó, aqueles que tinham dinheiro iam estudar fora. Os que não tinham, arrumavam algum patrocínio.
ou se não ficavam tentando buscar o que estava de novo lá. Lembrando que o grupo de artistas, quando a gente fala aqui, não são só pintores ou escultores, são os arquitetos, os literários, né, os músicos e assim por diante. Então, quando eles retornavam da Europa, inspirados nas vanguardas artísticas, com grandes ideias renovadas, eles criam uma nova arte para o nosso país e procuram ali abolir, extinguir a tal da perfeição estética, né? Tudo que eles consideravam como mais bonito, isso não ia existir mais. E era algo que predominava nas nossas obras do país até o século XIX. E ainda muito apreciada pela elite brasileira, desenvolvendo uma arte com identidade própria e liberdade de expressão. Então eles começam a buscar essa liberdade e tentar enfiar na cabeça da elite brasileira que eles precisam mudar, né? Que existem coisas além de tudo que é só muito belo. E aí, em 1913, o primeiro a enfrentar isso foi o pintor italiano Lazar Segal. Faz uma exposição expressionista de grande repercussão, foi considerada a primeira exposição nesse estilo no Brasil. Imaginem esses quadros lá, o choque que foi, né? As pessoas com cores que não eram as cores reais, rostos que não eram os rostos, feitos num formato mais inspirado no cubismo. Então isso vai chocar realmente. E aí, entre 12 de dezembro de 1917 e 11 de janeiro de 1918, foi realizada em São Paulo a exposição de pintura moderna da Anita Malfatti. A Anita estava estudando fora, então quando ela vem para o Brasil, ela monta essa exposição com 53 obras dela e mais algumas obras do movimento, né, das vanguardas de outros artistas. E aí, algo como esses daqui, né, essa chama A Boba, esse chama O Homem Amarelo. Então, tudo isso era muito diferente para a época, que estava acostumado a ver coisas, né, pinturas sobre a própria burguesia, a própria elite ali, né. Então, essas telas apresentavam grandes pinceladas, fortes, de liberdade, né, e foi causando esse impacto aí para os padrões brasileiros da época. Então, a exposição e essas obras dela foram bem recebidas somente pelos jovens artistas. Claro, os jovens estavam buscando essa diferenciação, né? Então, um deles, Mário de Andrade de Cavalcante, e alguns mais conservadores e críticos de arte fizeram duras críticas a ela por essa exposição aí, né? Como se ela estivesse desafiando os padrões considerados de bom gosto. E uma das críticas mais ferozes foi escrita por Monteiro Lobato. Ou seja, Monteiro Lobato, escritor do Sítio Pica-Pau Amarelo, super renomado, ele tinha direito a uma coluna num jornal da época mais lido pelo Brasil todo. Um grande escritor, né, literário, Monteiro Lobato. E ele era crítico de arte e ele acaba com ela, tá? Ele vai falar muita coisa, né? Depois a gente vai entender um pouquinho que a Anita entra até em depressão e ela demora anos aí para retomar junto com seus amigos, é onde a gente vai chegar na Semana da Arte Moderna, tá? Então, a nossa atividade de hoje, vocês vão ler parte do textinho, né, dessa crítica que ele fez a propósito da exposição de Malfatti, que foi publicado dia 20 de dezembro de 1917 pelo o jornal Estado de São Paulo. Então, quero que vocês copiem essas 3 perguntas e respondam, tá? Vão me mandar no grupo até dia 31/7, na sexta-feira. É esse textinho aqui, é bem pequenininho, tá? Para responder as perguntas. Está indo tudo anexado no Word aí, tá? Para vocês entenderem um pouquinho, certo? Então, obrigado. Não esqueçam de mandar a atividade, ok?